Bom dia, gente, tudo bem? Hoje nós vamos então continuar nossa aula sobre teologia da aliança, que é uma matéria dentro do universo da teologia sistemática. Hoje, especificamente, a gente vai olhar sobre a aliança davídica, que é o ponto mais alto da aliança do Antigo Testamento. Mas antes da gente começar, então, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por esse dia, pelas tuas misericórdias que renovam a cada manhã. Nós te louvamos por estarmos aqui para aprender de ti, da tua palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos dê discernimento, abra nossa mente e nosso coração para entender as tuas verdades. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, hoje nós vamos ver a aliança davídica. Na próxima aula, a aliança dos profetas, Isaías, Jeremias e Ezequiel. E, por fim, a nova aliança em Cristo no Novo Testamento. Mas vamos começar aqui então, a aliança davídica. É uma aliança importante. Por que ela é importante? Porque fica muito difícil a gente entender os livros dos profetas sem a gente entender esta aliança. Segundo Samuel 7, é um dos principais capítulos do Antigo Testamento. Sem ele, você não vai entender os livros de profetas. Você não vai entender Isaías, Jeremias, Ezequiel, os profetas menores. Você não vai entender por que o povo na vida desses profetas reclamavam, ou mesmo os próprios profetas diziam, olha, virá um rei, e esse rei restaurará a sorte de Sião. Para entender tudo o que acontece ali nos grandes profetas, como a gente vai ver na próxima aula, você tem que entender o que é a aliança davídica. Apenas relembrando, houve a queda no Jardim do Éden, Deus, depois de um tempo, traz um julgamento através do dilúvio para a humanidade, porque Deus viu que todo o desígnio do coração do ser humano era mau. Depois que Deus salva Noé através do dilúvio, a gente vê que Deus dá orientações para Noé, que seguem o mesmo padrão que foi dado para Adão, multiplicar, encher a terra, vou te abençoar. E depois de anos, a gente vê o quê? Que Deus escolhe uma pessoa lá na terra de Ur, descendente de Noé, Abraão. E Deus faz uma aliança com Abraão, onde Deus promete para Abraão que ele vai ter uma descendência como as estrelas do céu, e que da sua descendência surgirão reis, povos, e que Deus abençoará todos os povos da terra através deste descendente de Abraão, que nós sabemos que se trata de Cristo, como a gente vê no Novo Testamento. Depois, a gente vê o quê? Que Abraão vem a morrer, Jacó, que é seu neto, tem 12 filhos, esses filhos são levados para o Egito, por causa da grande fome de Canaã, e lá eles se multiplicam, ainda debaixo dessa bênção de Deus, se tornam um povo grande. Os egípcios ficam com medo deles se rebelarem e começam a escravizá-los. E depois de um tempo, Deus, vendo o clamor do seu povo, resolve livrá-los através das 10 pragas que a gente vê descritas no livro de Êxodo. E logo depois desse livramento, quando Deus tira o povo do Egito, leva através do Mar Vermelho, para ali a entrada da terra Canaã, no Monte Sinai, ali no deserto, Deus, então, através do seu intermediário, Moisés, vai dar para o povo a sua lei, o decálogo, os 10 mandamentos, e vai dizer, olha, vocês vão entrar numa terra que emana leite e mel, mas é uma terra pagã. É uma terra que eu não quero que vocês se contaminem, que vocês se misturem com esses povos. Então, Deus dá, então, todas aquelas leis, para que o povo que tinha acabado de ser salvo, pela graça, passe, então, a viver agora uma vida de santidade, como um povo escolhido, um povo santo, naquela nova terra que eles vão conquistar. E a gente sabe que a história de Israel evolui a partir disso, eles entram, conquistam a terra, depois de um tempo eles começam a se misturar com o povo, começam a ter problema, idolatria e tantas outras coisas, e depois de um tempo Deus levanta um profeta, Samuel, que vai ungir um rei, porque o povo de Israel não queria mais a teocracia, né? Queriam que eles tivessem um rei como os povos pagãos tinham. E Deus fala, tá bom, então eu vou prover um rei para vocês. De uma forma bem misericordiosa, porque Deus podia apenas dizer, não, vai continuar sendo teocracia, sou eu que estou no controle aqui. Mas não, Deus fala, tá bom, eu vou dar um rei para vocês. Samuel vai lá e unge Saul, mas Saul não tinha um coração conforme o coração de Deus, como a gente vê no caso de Davi. Então o que acontece? Saul comete um monte de erro, é reprovado, Samuel vai e unge Davi, e a gente chega aqui.
nestes capítulos de 2 Samuel, onde o povo de Deus, já misturado, contaminado na terra, numa guerra com filisteus, com outros povos, às vezes até internamente, como a gente vê em alguns episódios dentro dessa briga entre os seguidores de Saul e os seguidores de Davi, a gente chega aqui, finalmente. Mas vamos falar um pouquinho mais, depois dessa breve introdução e desse resumo, do porquê a aliança de Davi ela é importante. Por exemplo, no Novo Testamento, logo no início, o que a gente lê? No capítulo 1, verso 1, que a gente vai ler, a partir daquele verso, a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Ou seja, Mateus está deixando claro que tudo que vem depois de Mateus capítulo 1, verso 1, até o capítulo 28, verso 20, a grande comissão, tudo que tem ali é em referência a Jesus Cristo, filho de Davi. Então, Mateus, através da influência, da unção do Espírito Santo, quer deixar muito bem claro para nós, para todo o povo de Deus ao longo da história, que esse Jesus, que nós vamos aprender dele ali, lendo o Novo Testamento, ele é um filho de Davi. Então a gente vê que isso é importante, porque promessas que Deus faz para Davi, como nós vamos ver hoje, vão ser cumpridas integralmente em Cristo, no Novo Testamento. Mas a aliança de Davi também é importante porque Pedro, no seu sermão de Pentecostes, diz que Deus ressuscitou Cristo para sentar no trono de Davi. Isso você pode ler depois com calma em Atos 2, 29 a 36. Paulo também coloca Cristo como descendente direto de Davi em Romanos 1, de 1 a 3. Vou até ler esse aqui que é um pouco mais curto, porque assim a gente consegue abordar todos os temas de hoje. Vamos dizer assim, Romanos 1, verso 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carta, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Ou seja, você vê que Paulo deixa claro esse link entre Cristo como sendo descendente direto de Davi. A gente vai ver por que isso é importante. Jesus também se refere como descendente direto de Davi. Vamos ver aqui, no livro de Apocalipse, lá no finalzinho, verso 16. Nós lemos o seguinte: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Estas coisas, todo o livro de Apocalipse. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Ou seja, o Novo Testamento, de Mateus até o finalzinho do Apocalipse, quase nos seus últimos 10 versos, colocam de forma clara que Jesus é descendente de Davi. E isso a gente vai ver que tem uma implicação para você entender depois não só a aliança de Davi, como a nova aliança do Novo Testamento. Então a aliança de Davi é muito importante, porque ela está totalmente linkada não só a Cristo, mas ela é o ápice da aliança do Antigo Testamento. Ela é o clímax da história da redenção nas Escrituras até aqui. Lembra que a gente estava falando? Todo esse histórico que Deus fez, quando ele chega aqui, o que acontece? Primeiro, lembrando a história de Abraão. Abraão vai ter vários descendentes, que não só vão povoar a terra de Canaã, como também reis procederão dele. Isso é o que a gente lê lá em Gênesis 17, verso 6. Então, Abraão, que tinha 75 anos quando Deus o chamou da cidade de Ur, sem filho, a esposa era estéril, vai ter o primeiro filho com 99 anos, e o único, né? Não tem ainda a posse da terra, vai ter a posse da terra de Canaã, um pedacinho, uma caverna, quando a esposa morre. Aí ele consegue comprar um pedaço. Mas aqui em Gênesis 17 a gente lê a promessa de Deus, que de Abraão existirá uma descendência como as estrelas no céu, e que eles vão povoar a terra, e estão povoando a terra 400 anos depois, e que reis procederão dele. E aqui a gente vê esse cumprimento na vida de Davi, que é um descendente de Abraão. A casa de Davi também é parte do plano de Deus para esmagar a cabeça da serpente. Vocês lembram lá que a gente viu na primeira aula sobre a queda? O que Deus diz quando ele vem e traz uma sentença condenatória para a serpente, depois para a mulher e depois para o homem. E ele diz que ele vai esmagar o descendente da mulher
vai esmagar a cabeça da serpente. Aí olha que interessante, vamos fazer um link aqui agora então com o livro de Hebreus, capítulo 2, verso 14, diz assim: Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou destas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ou seja, Cristo, descendente de Davi, da casa de Davi, da dinastia de Davi, esmagou e destruiu aquele que tem o poder da morte, Satanás. Então a gente vê que na história da redenção, depois da queda, em Gênesis 3, até o Apocalipse, passando por toda a obra de Cristo, a gente vê o quê? Que Davi está envolvido. As promessas de Deus estão envolvidas no cumprimento e na obra de Cristo. Então, esse clímax da história da redenção, tem muita teologia aqui para a gente ver, né? Nós só estamos dando uma passada em alguns tópicos para fazer o link entre tudo aquilo que diz respeito, antes da gente, a aliança de Davi, antes da gente entrar nos detalhes desse texto de hoje, de 2 Samuel 7. Então, a aliança de Davi é muito importante. Por que ela é importante? Resumindo, o reino de Deus chegou. Depois de toda essa história que a gente falou, finalmente um descendente de Abraão, que vivia de acordo com as regras de Deus, cumpria as regras de Moisés. A gente sabe de outros textos que Davi tinha um coração que agradava a Deus, então ele não era um fariseu que estava apenas preocupado em cumprir regras, mas ele tinha um coração sincero, de acordo com o que Deus queria, e ele é colocado por Deus como rei. Então, aqui, na aliança que Deus vai fazer com Davi, que tem reflexos em Cristo, a gente percebe o quê? Que aquilo que Deus começou lá atrás, na vida de Abraão, agora está chegando no seu ápice, porque um descendente de Abraão agora virou rei. E Israel, que é uma multidão como as estrelas, já está habitando a terra de Canaã. Então, a aliança de Davi é muito importante. Essa é a nossa introdução, gente. Mas vamos lá. Nosso texto base está em 2 Samuel 7, de 1 a 17. Eu vou deixar para ler conforme a gente for evoluindo. Então, o que a gente vê nessa aliança? Vamos ler aqui, então, para ficar um pouco mais específico. 2 Samuel 7, a gente vai acabar lendo de novo, quando for entrar nos pormenores de cada versículo, mas eu vou ler aqui, de uma forma até rápida, para a gente tentar identificar algumas coisas que vão ser faladas agora. 2 Samuel 7, verso 1. E aconteceu que, quando o rei Davi já morava em seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, o rei disse ao profeta Natã: Veja, estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda. Então Natã disse ao rei: Vá e faça tudo o que estiver em seu coração, porque o Senhor está com você. Porém, naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Vá e diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor, você quer edificar um templo para a minha habitação? Desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo, em todos os lugares em que andei, com todos os filhos de Israel. Por acaso falei alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Agora diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás de ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Estive com você por onde quer que você andou e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome como só os grandes têm na terra. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão, como no passado, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel. Eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe fez saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você. Quando os seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir,
Eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de você. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim Natã falou com Davi. Bom, primeira coisa que chama atenção aqui nesses 17 versos é que a gente não vê a palavra aliança. Mas, de novo, como a gente viu em outras alianças, todos os componentes da aliança estão aqui descritos. Então, primeiro, definição. Deus promete ao rei Davi que estabelecerá uma dinastia, uma casa para ele, uma dinastia de reis que reinará perpetuamente sobre o seu povo. Não é mais uma questão de, olha, Davi, tudo bem, você agora é rei, eu te coloquei aqui, fica tranquilo, você vai ter uma vida longa. Não, Deus está dizendo mais, ó, o seu descendente será rei, o seu outro descendente será rei, toda a sua descendência vai reinar sobre o povo perpetuamente. Então, esse é um principal ponto. Quais são as contrapartes desse acordo? A gente pode dizer, Deus falando com Davi. Quem são os beneficiários? Davi e os seus descendentes, que, portanto, serão reis. Qual a promessa? Deus promete estabelecer o reino através dos descendentes de Davi e permitir que seu descendente construa o templo, que era o que a gente viu que Davi queria fazer. Consequência, há também punição, né? Toda aliança, todo pacto, todo acordo que Deus faz, ele tem promessas, ele tem beneficiários, ele tem bênçãos, mas ele também tem consequências. Se você me desobedecer, eu vou te punir, com vara como de homens. E isso a gente vê que acontece. Muitos anos depois da dinastia de Davi, 400 anos depois, os reis que se levantam são idólatras e fazem tudo errado, o povo também, e Deus manda os profetas e diz, olha, ou vocês se arrependam, ou vocês vão embora para o exílio. E Deus, então, castiga o seu povo com varas de homens, mandando-os para o exílio. Então, a gente vê todos os componentes de uma aliança, como a gente viu na aliança entre Deus e Abraão, Deus e Moisés, aqui nessa aliança com Davi, apesar da gente não ver a palavra. Mas, essa palavra vai aparecer. Então, vamos confirmar aqui, ó. 2 Samuel 23, verso 5 diz: Não é assim que a minha casa está para com Deus? Não é assim que a minha casa está para com Deus, pois ele estabeleceu comigo uma aliança eterna, e tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Então a gente vê aqui, mais uma vez, que a aliança que Deus fez lá atrás, aqui está sendo chamada de aliança. Mas vamos ver mais, vamos ver o que o salmista vai dizer. Salmo 89. Verso 3 e 4 diz, ó, é um salmo de Etã, que ele diz assim, ó, verso 3. Tu disseste, fiz uma aliança com meu escolhido e jurei a Davi meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade, firmarei o seu trono de geração em geração. Então aqui o salmista está deixando claro que o que Deus fez com Davi, quando estabeleceu o seu reino e o seu reinado, a sua descendência, aqui o que Deus está dizendo aqui o que o salmista quer dizer, está dizendo isso foi uma aliança que Deus fez com Davi. Então, vamos ver mais. Salmo 132, verso 11 e 12. Diz assim, o Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se desviará. Farei com que no seu trono se assente um dos seus descendentes. Se os filhos de você guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhe ensinar, também os filhos deles se assentarão para sempre no seu trono. Mais uma vez, o salmista aqui está deixando claro que a aliança que Deus faz com Davi aqui em 2 Samuel 7 é uma aliança que vai valer caso seus filhos descendentes sejam obedientes. E a gente vê então que apesar da palavra não estar escrito aliança, outros textos deixam claro que o que a gente está lendo aqui em 2 Samuel 7 é uma aliança. Né? É só uma ilustração. Vamos ver também o Salmo 78, que confirma também esse argumento. Verso 68, 72, lá no finalzinho diz: Pelo contrário, escolheu a tribo de Judá
o Monte Sião, que ele amava, e construiu seu santuário durável como os céus e firme como a terra que estabeleceu para sempre. Também escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou segundo a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos sábias. Aqui, esse salmo, se a gente fosse ler inteiro, esse salmo de Asaf, ele está dizendo a mesma coisa. Ele está contando toda a história do povo israelita até ali, aquele momento. Esse momento que a gente está vendo, segundo Samuel. E ele mostra aqui no finalzinho que Deus podia ter escolhido José, que foi um nome usado por Deus durante toda aquela seca. Podia ter escolhido a tribo de Levi, mas não. Deus escolhe quem? A tribo de Judá. E através da tribo de Judá, escolhe Davi. Para quê? Para ser a pessoa que vai apacentar o seu povo. Então a gente vê aqui que apesar de 2 Samuel 7 não ter a palavra aliança, outros textos confirmam que esse acordo, esse pacto que Deus faz com Davi é uma aliança, e como a gente vai ver, é uma aliança eterna. Então vamos analisar 4 eventos que nos ajudam a entender o contexto dessa aliança no capítulo 7. Primeiro, coroação. Anos antes, Samuel ungiu um menino, que era pastor de ovelhas. Quando foi lá visitar o pai de Samuel, quer dizer, quando Samuel foi visitar o pai de Davi, Davi trouxe seus filhos e nem trouxe, né, Davi, porque era muito pequeno. Estava lá com as ovelhas, mas aí Samuel diz, não é esse, é o outro que eu quero. É o outro que Deus escolheu. Então a gente viu o seguinte, que antes Samuel tinha ungido um menino, mas agora Deus estava instalando Davi como rei de fato. Davi foi eleito para o benefício do povo de Deus. Deus não escolhe como homem, isso a gente já sabe e já viu. Deus escolhe olhando o coração, como a gente vê lá em 1 Samuel, capítulo 16, 7. Quando Davi é ungido rei. É isso que trata esse capítulo. No verso 7, a gente lê, porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então a gente vê o quê? Que Deus escolheu Davi. Não porque ele era o maioral de todos, Saul era maior que ele, mas Deus sabia que ele tinha o coração que ele estava procurando para ser seu servo. Israel estava em guerra civil e espiritual. Saul havia sido ungido rei. Tinham pessoas que o seguiam. Depois Davi foi ungido por Samuel. Outras pessoas o seguiam. Israel estava dividido numa guerra civil e também numa guerra espiritual. Vocês lembram que Saul, numa época em que Deus já o havia rejeitado, era atormentado por um espírito mau, demoníaco, e ele ficava transtornado. E aí ele chamava Davi para tocar instrumentos e isso deixava calmo. Então, Israel estava numa guerra, né? Para a gente ilustrar isso de uma forma melhor, a gente poderia olhar aqui rapidamente o que acontece em 2 Samuel, capítulo 3. 2 Samuel, capítulo 3, quando um general, Abner, que era general de Saul, vai fazer um acordo com Davi, porque ele reconhece que Davi é um homem de Deus. E aí o que acontece aqui nesse capítulo todo? Ele faz um acordo com Davi e vai embora. Quando ele está indo embora, os generais, chefes de Davi vêm e falam, como é que você, Davi, confiou nesse cara? Esse cara aí vem aqui para conhecer aqui o nosso modus operandi, ele vai voltar e vai matar todo mundo. Não, você não devia ter confiado nele, Davi não fez um acordo com ele. E aí um dos generais de Davi manda chamar esse cara de volta, o Abner. E quando ele retorna, ele chama o Abner para conversar perto da parede da cidade. E o mata ali, né? Enfia uma faca na sua barriga. E quando Davi fica sabendo disso, ele rasga suas vestes, ele proclama um luto oficial, diz que vai ficar o dia inteiro de jejum, para mostrar que ele era contra aquilo. Então, isso mostra que antes da gente chegar em 2 Samuel 7, Davi teve um problema, que ele fez um acordo com o general de Saul, mas que os seus generais simplesmente ignoraram e foram lá e mataram o cara. Então, imagina a situação de guerra civil e espiritual que estava ali, estava uma confusão. Davi podia ter perguntado ou pensado, nossa, isso aqui nunca vai acabar, eu acabei de fazer um acordo com o cara vai embora, meus funcionários aqui não gostaram, chamaram o cara e mataram, pronto. Agora cadê o acordo? Não tem mais.
Então, isso muito provavelmente pode ter passado na cabeça de Davi. Além do que, Davi pode ter pensado, nossa, como é que vai ser a minha sucessão um dia? Isso a gente vê no nosso texto, quando Davi faz uma oração agradecendo, porque ele reconhece que Deus vai cuidar da sua descendência. Então, imagina a situação que Davi estava depois dele ter coroado rei. Ele não foi coroado rei e um tapete vermelho foi entregue para ele. Não, tinha uma situação dividida em Israel. Uma guerra civil, seguidores de um, seguidores do outro. Os próprios funcionários do Davi não estavam confiando nos acordos que ele estava fazendo. Estava uma situação horrorosa. Então, a gente teve o que aqui? A coroação de Davi. Ele foi o rei, mas a situação ainda não estava tranquila. Esse é o primeiro contexto, antes da gente chegar no nosso texto. Segundo contexto, Davi captura os jebuseus, que eram as pessoas que viviam em Jerusalém. Olha que interessante. Em 2 Samuel 5, a gente lê o seguinte, no verso 6. Os jebuseus se gabando. Logo depois que Davi é ungido rei, eles dizem assim, o rei Davi partiu com os seus homens para Jerusalém, para atacar os jebuseus que moravam naquela terra. Os jebuseus disseram a Davi, você não vai entrar aqui. Até os cegos e os coxos poderão impedi-lo de entrar. Ou seja, eles já estavam se gabando. Olha, você foi ungido rei, o Davi, mas você não vai conseguir nos conquistar. Você não vai conseguir entrar aqui em Jerusalém. Até um cego vai acabar com você. Simples assim. Mas Davi consegue, porque Deus estava com ele. A gente lê aqui, em 2 Samuel 5:7, logo depois o seguinte. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, isto é, a cidade que depois ele chamou de Davi. Davi naquele dia mandou dizer, todo que está disposto a atacar os jebuseus suba pelo canal subterrâneo e ataque os cegos e os coxos a quem a alma de Davi odeia. Ou seja, esses caras que vão impedir, podem acabar com todos eles. Então Davi conquista, apesar dos jebuseus terem todo esse orgulho, né, se sentirem seguros, Davi os conquista. E por que ele conquista? Porque Deus estava com ele. Olha só o verso 9 e 10, um pouco mais abaixo. Assim Davi morou na fortaleza e a chamou de cidade de Davi. Ele foi edificando ao redor, desde Milo e para dentro. Davi ia crescendo em poder, cada vez mais, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Outro contexto aqui importante. Jerusalém era uma cidade que ligava ali, em Canaã, o norte e o sul. Era uma importante rota comercial. Então, quem controlasse Jerusalém ia controlar todo o fluxo comercial, ia controlar toda a região. Então, imagina, Davi era rei, tinha esse problema interno, civil, né, uma situação horrorosa entre a nação de Israel, mas Davi finalmente consegue uma vitória, mais uma, porque Deus estava com ele e ele captura Jerusalém, que passa a ser a sua cidade. Mais um contexto, a Arca da Aliança, que enfatiza a ligação entre a aliança mosaica com a realeza e o reinado de Deus. Davi traz a Arca da Aliança para Jerusalém. No capítulo seguinte, vocês lembram que a Arca não estava lá, né? E o que a gente pode concluir com isso? Que a Arca, só lembrando, né? A Arca da Aliança, onde tinham as 10 tábuas, ela era uma presença visível, física e tangível de Deus com o seu povo. Lembra que quando alguns funcionários de Davi estavam carregando a Arca em direção a Jerusalém, um deles encostou na Arca e morreu instantaneamente? Quando Davi estava lá, comemorando, louvando a Deus, dançando, e eles estavam levando a Arca da sua antiga localidade para Jerusalém, porque ele queria que a Arca tivesse onde o rei estava. A presença de Deus tinha que estar com o rei. E eles iam cantando, louvando a Deus e dançando, e aí um dos seus funcionários encosta na arca e morre instantaneamente. Ali Deus disse, ok, de novo, façam o que tem que ser feito, mas não esqueçam, eu sou um Deus santo. Né? Não se empolguem. O recado, de forma bem popular, foi isso. Mas vamos lá. A Arca da Aliança, que representa a presença de Deus, vem para onde Davi reina. Deus reina aonde a arca está. Deus reina, portanto, aonde Davi está. O rei de Israel vai reinar
debaixo das regras de Deus. Esse é o contexto, esse é o cenário. Tudo isso a gente está chegando, então, em 2 Samuel 7. Deus está presente com o rei. Deus está presente com Davi. Davi vai reinar conforme os mandamentos, conforme o decálogo, conforme a presença de Deus que estará com ele, que já o garantiu várias vitórias. Mas tem mais um ponto aqui de contexto. Logo no comecinho do nosso capítulo aqui, ó, a gente lê o seguinte, no verso 1. E aconteceu que, quando o rei Davi já morava em seu palácio, pois o Senhor lhe havia dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, Deus traz paz e segurança sem precedentes nesse ambiente. Finalmente, Davi já está lá, a arca está lá, ele conquistou Jerusalém, o povo já entendeu que ele é o rei, e ele vive, então, uma paz sem precedentes. Deus deu descanso. Já não tem mais guerra civil, Jerusalém é capturada, a Arca da Aliança está presente, Deus inicia, então, o seu reinado na terra, através dos israelitas em Canaã. Esse era o contexto principal de Davi, ali, no capítulo 7. É aí que vai começar, então, agora, o nosso texto. Então, vamos dar uma analisada de forma bem objetiva, alguns versos. Verso 2. Quando Davi, então, já estava desfrutando de todo esse descanso, ele disse para o seu profeta, Natan, veja, estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda. Por que, que Davi diz ao profeta, Deus mora em uma tenda e eu em um palácio? Espera aí, tem alguma coisa errada. Deus é o soberano, eu sou o servo. É Deus quem me trouxe aqui, que me deu a vitória, que me deu paz, que me deu tudo, e ele está ali, ó, numa tendinha ali fora. E eu estou aqui num palácio. Tem alguma coisa errada, né? Parece que a situação está invertida. Alguma coisa está errada. A Arca da Aliança tem que estar num lugar mais importante do que eu. Porque ela simboliza a presença, e ela era a presença de Deus, né? Então a pergunta é, Davi tinha entendido que nós glorificamos a Deus porque ele é maior do que nós, e não o contrário, né? Pense um minuto. O tabernáculo não era um negócio simples, era um negócio caro, que despendia custo. Tinha que montar toda uma estrutura conforme tinha sido definida lá para Moisés. Ele era bonito, ele era móvel, mas no fim do dia ele era uma tenda, ele não era um palácio. Então Davi diz, Natan, nós temos que fazer alguma coisa. Nós estamos vivendo aqui na maior tranquilidade, está tudo bom e perfeito, mas eu não estou, e tem uma coisa errada, né? Com a arca lá numa tenda, e eu aqui num palácio. Então, o que esse primeiro verso aqui, verso 2, traz para a gente de aplicação? Quem ocupa o primeiro lugar na nossa vida? Né? Davi já tinha tudo. Ele podia querer conquistar mais povos, ele podia querer muito mais coisas. O que ele queria? Ele queria pôr Deus em primeiro lugar, ele queria colocar Deus numa posição de destaque. E essa é a posição que Deus ocupa na minha vida e na sua. Então, esse é o primeiro ponto muito interessante do comecinho dessa aliança. Depois, vamos seguir. Verso 3 e 4 a gente diz, então Natan disse ao rei, vá e faça tudo o que estiver em seu coração, porque o Senhor está com você. Porém, naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natan dizendo, o que Deus faz? Natan responde sem consultar a Deus. A gente vai ver que a resposta de Deus é negativa. Natan não consultou a Deus para responder a Davi. Ele responde o que ele achava que era certo. Vá e faça o que estiver em seu coração. Aqui ele errou, porque o Senhor está com você. Aqui na segunda parte ele acertou. Mas Deus vai corrigi-lo. Porém, temos a introdução, né? Quando a gente lê, porém, naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natan. Isso mostra que há uma introdução a uma resposta negativa. Davi conversou com Natan. Natan falou, vai em frente, faz o que está no seu coração, Deus está com você. Naquela mesma noite, Deus vem falando, não. Espera aí. Natan estava parcialmente certo. Vamos ver o verso 9? O verso 9 diz, quando Deus fala, estive com você por onde quer que você andou e eliminei de todos os seus inimigos diante de você. Ou seja, estive com você por onde quer que você andou.
porque o Senhor está com você. Ou seja, Natan acertou a segunda parte da resposta dele. A primeira ele errou. Natan falou como um homem sábio, mas não como um homem de Deus. Ele não consultou Deus primeiro. O que esse versículo, esses dois versículos mostram para a gente? Que muitas vezes a gente põe a nossa opinião ao invés da palavra de Deus. Como a gente pode resolver isso? Né? Vamos ver lá no Salmo 119? Salmo 119, verso 11 diz: guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Vamos ver também João? Lá no Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 17, verso 17, diz: Jesus está orando a favor dos seus discípulos, pedindo para que Deus os abençoe e os guarde. E diz assim no verso 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, nós hoje temos a palavra de Deus como regra infalível da nossa fé. É ela que vai nos mostrar se isso é certo, se isso é errado, se isso é coerente, se isso é incoerente com a vida de cristão que nós temos. Naquela época, Natan devia ter consultado a Deus, como em oração, de qualquer outra forma. Hoje nós podemos resolver isso estudando a Bíblia. Quanto mais a gente estudar a Bíblia, mais a gente vai entender aquilo que Deus quer da gente, mais a gente vai entender a forma como Deus quer que a gente haja. E mais fácil será para a gente entender o que a gente deve fazer em determinadas situações, e mais fácil será a gente distinguir a nossa opinião daquilo que Deus quer que a gente faça ou recomende a uma pessoa. Então é simplesmente estudando e se enchendo da palavra de Deus, se santificando na verdade. A tua palavra é verdade, Jesus disse. Então, quanto mais Bíblia a gente tiver, menos chance de errar como Natan a gente vai ter. Então vamos lá, vamos seguir. 2 Samuel 7, versos 5 e 7. Deus está respondendo agora para Natan. Veja, vai e diga ao meu servo, Davi, assim diz o Senhor, você quer edificar um templo para a minha habitação? Desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo, em todos os lugares em que andei com todos os filhos de Israel. Por acaso falei alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? O que Deus está dizendo aqui para Natan? Deus está dando uma resposta graciosa. Deus podia ter respondido de forma diferente, como a gente vai ver. Primeira coisa que a gente percebe aqui, ó, Deus é onipresente e onisciente. Deus vem na mesma noite que o profeta falou com Davi. Provavelmente, Natan não voltou para casa, se ajoelhou e orou e falou, olha, Senhor, eu disse isso aqui para Davi, está de acordo? Não. Foi um evento corriqueiro para ele. Mas a gente percebe o seguinte, que Deus, que estava presente com Davi, que estava acompanhando os acontecimentos de Israel, vê e se manifesta imediatamente. Deus é onipresente e onisciente. Na vida de Davi, na nossa vida, não importa a época que a gente vive. E Deus resolve, então, na mesma noite, corrigir esse problema. Deus vem e corrige imediatamente Natan. Não dá tempo para que o erro se concretize. Deus não espera um mês, não espera Davi começar com o seu tempo. Deus vem e corrige imediatamente. Deus dá uma mensagem para Natan. Imagina se Deus dissesse assim, olha, Natan errou, está rejeitado, fica aí. Eu vou dar uma palavra agora para um outro profeta, que vai chegar para Davi e vai dizer para ele não construir o templo. Imagina a confusão que isso ia gerar. Um profeta falou que sim, o outro que não. Então Deus repreende de forma graciosa. Ele chega para Natan na mesma noite e diz, ó, vamos corrigir isso. Não é Davi quem vai construir o templo. Então Deus usa Natan, Deus preserva o profeta Natan, fazendo com que ele mesmo vá dar a notícia nova para Davi. Então Deus, de forma graciosa, usa Natan para corrigir aquilo que Natan mesmo tinha feito de errado, para orientar Davi de forma correta. Então, Deus não prejudica Natan, ele vai direto ao ponto, vai direto aonde o erro aconteceu. Ele não chamou o presbítero, o fariseu, criou aquela fofocada toda. Não, Deus foi e corrigiu o problema onde ele nasceu. Nasceu em Natan, vou corrigir Natan. Natan, não é isso que é para Davi fazer. Ó. Diga para ele o seguinte, como a gente vai continuar vendo aqui. E Deus podia ter usado outro profeta, né? Rejeitado esse, queimado o filme desse. Mas não, Deus de forma graciosa
usa Natan, continua usando Natan, mesmo com esse pequeno erro. A gente vê que Deus, né, vê um erro e não soltou os cachorros em cima de Natan, para usar uma linguagem bem popular. Deus, de forma graciosa, corrige amorosamente o seu profeta. Isso é o que a gente vê aqui, mas vamos ver mais. O que mais a gente pode aprender desses dois versículos? Qual a resposta de Deus para Davi? Também é uma resposta graciosa. Deus repreende Davi? Ah, você quer construir um tempo para mim? Não. O que Deus fala no verso 5 e 7? Vamos lá. 2 Samuel 7, versos 5 e 7. Vá e diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, você quer edificar um templo para a minha habitação? Uma pergunta. Desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo. Ou seja, Deus podia ter repreendido Davi. Mas não, ele faz uma pergunta para Davi. Dá para a gente lembrar alguma coisa aqui? Dá. Adão. Lembra quando Adão pecou? Percebeu que estava nu com Eva, fizeram lá umas roupinhas de folha e se esconderam de Deus. Quando Deus aparece, eu já sabia o que tinha acontecido. Deus é onipresente, onipotente, ainda mais num evento como aquele, a grande queda. Deus podia chegar com o pé na porta, literalmente, né? Mas não, Deus chega de forma graciosa e chama Adão. Adão, onde estás? Deus já sabia. Ah, eu estou escondido. Adão falou, mas por que você está escondido? Ah, porque eu estou nu. Ah, mas quem falou para você que você está nu? Por acaso você comeu daquela árvore que eu falei para não comer? Ou seja, Deus vai graciosamente trabalhando Adão e fazendo Adão sair do armário. Fazer Adão perceber a sua realidade caída. Não adianta se esconder de Deus. Deus vai graciosamente atrás de você também, meu irmão. Deus faz igual com a gente. Deus responde honrando o seu servo. Né? Agora, o que Deus faz? Deus vai honrar Davi, vai honrar o desejo do coração dele, permitindo que o filho dele cumpra esse desejo. Deus está satisfeito com a atitude de Davi, apesar de não querer, no seu plano divino, na sua sabedoria, que Davi construa o templo. Não era isso que Deus tinha planejado. Isso a gente vê onde? Aqui em 1 Reis. Vamos ver, 1 Reis é o que Salomão que está falando sobre esse evento, não é? Então Salomão, no verso 1, congregou todos os anciãos de Israel, e lá no verso 18 ele diz: Porém o Senhor disse a Davi, meu pai, você fez bem quando resolveu em seu coração edificar um templo ao meu nome. Todavia, não será você quem edificará esse templo, o seu filho, que descenderá de você, ele o edificará ao meu nome. Mais uma vez, a gente vê Salomão entendendo o que Deus tinha feito com Davi lá atrás. Deus, de forma graciosa, concede os desejos de Davi, mas quem vai cumprir é o seu filho. Então a gente vê o quê? Que Deus não repreende Davi, pelo contrário, Deus gosta. Olha o que Deus diz: você fez bem quando resolveu em seu coração edificar um templo ao meu nome. Deus ficou satisfeito com a postura de Davi, de olhar para o seu palácio, olhar para a tenda onde estava a arca e falar: não, isso está errado, tem que ser o contrário. Deus fica satisfeito com Davi e permite então que o seu filho construa o templo. Mais uma vez a gente percebe que nesse pequeno evento introdutório do capítulo 7, Deus age de forma graciosa, não só com Natan, mas agora Deus age de forma graciosa com Davi. Mas vamos seguir. Tem mais coisa que é importante para a gente ver aqui nesse comecinho do capítulo 7. Deus não quis, como ele diz aqui, ó, na parte B do versículo, em todos os lugares em que andei com todos os filhos de Israel, por acaso falei alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? O Deus soberano do universo vive com o seu povo. Israel viveu em tendas no deserto. O que Deus fez? Deus viveu também em tendas com eles. O Deus criador do universo, poderoso, se identifica com o seu povo. Ele não se coloca no palácio quando seu povo está no deserto. Seu povo vive aqui? Não, vive ali, então eu vou viver aqui e vou viver ali, não importa onde. Deus vive aonde o seu povo está. Deus não está preocupado em estar num palácio, num templo, mas ele está preocupado, se ele está naquela capelinha, ele está preocupado em estar com o seu povo. Esse é um ensinamento muito importante. O nosso Deus, o Deus soberano do universo, criador dos céus e da terra, é humilde.
para se esvaziar e viver com seu povo, não importa onde esse povo esteja, como a gente viu lá em Êxodo, no deserto. Jesus, por outro lado, também viveu em proximidade com seu povo. A gente lembra quando o anjo disse que ele se chamaria Emanuel, Deus conosco. Jesus viveu, inclusive os fariseus reclamavam, porque ele comia com prostitutas, ele comia com coletores de impostos, pecadores. Jesus se aproximava e curava um leproso, ou seja, Jesus ia onde estava o seu povo, para salvar o povo. Então, olha que interessante, Cristo fez exatamente o que o Pai fazia aqui. O que o Pai fez, o que Deus fez lá no Antigo Testamento, vivendo em tendas, né, com o seu povo, Jesus vem e faz exatamente igual. Se você quer conhecer mais sobre Deus, veja, estude a vida de Jesus, porque ele seguiu o exemplo do Pai. Mas vamos lá, estamos chegando no verso 8. Finalmente, estamos chegando na aliança. Então, vamos lá. Verso 8 a 17. A gente já leu, mas vamos ver aqui. Ó. O que a gente percebe aqui na aliança? Várias bênçãos. Vamos começar. Verso 8. Agora diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás de ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Primeira coisa que a gente pode aprender aqui com essa aliança, a primeira bênção, Deus lembra Davi, através do profeta Natan, que ele o escolheu. Houve uma eleição, do mesmo jeito que Deus escolheu Abraão, da terra de Ur. Podia ter escolhido qualquer pessoa. Abraão era um cara idólatra, vivia numa cidade que achava que a lua era Deus. Mas Deus foi lá e escolheu pela sua eleição, graça não merecida, Abraão. Deus escolhe Davi. Deus tirou Davi das pastagens. Davi não tinha feito absolutamente nada. No verso 8, a gente também percebe o seguinte, que Deus escolheu Davi para uma tarefa, para ser rei sobre o seu povo, para ser rei sobre Israel. Aqui a gente vê o quê? A providência de Deus, administrando os eventos, para levar Davi para a posição que ele queria. Não só Deus elege Davi, como ele vai administrando os eventos humanos, às vezes corriqueiros, às vezes extraordinários, para levar Davi para a posição definitiva que ele quer, para ser príncipe sobre o seu povo. No verso 9, então, olha só, no primeiro versículo a gente já vê duas bênçãos, eleição e providência. No verso 9, estive com você por onde quer que você andou e eliminei todos os seus inimigos de diante de você. Deus abriu o caminho, Deus deu vitória, Deus esteve com Davi por onde quer que ele fosse, fez seu nome grande, né? Onde a gente já ouviu isso, gente? Na aliança que Deus faz com Abraão, né? Então a gente vê o quê? Que Deus disse, ó, vou fazer você, Abraão, o seu nome vai ser grande, você vai ter uma descendência, você vai herdar a terra, e eu vou andar com você. Eu vou te abençoar. Aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. A gente vê isso em Gênesis 12, Gênesis 15, na aliança que Deus faz com Abraão, esse mesmo padrão que a gente vê aqui Deus falando com Davi. Ou seja, a forma como Deus lida com Davi é uma continuidade da forma como Deus havia lidado com Abraão. Ou seja, a aliança davídica é uma continuidade da aliança abraâmica. Nós estamos, lembra, depois da queda, o homem caiu, pecou no jardim do Éden, é expulso, e Deus diz, eu vou trazer a humanidade, eu vou trazer o meu povo de volta para comer comigo. Então a gente está onde? Na dispensação da graça. A gente está vendo que Deus está graciosamente salvando um povo que ele escolheu para ser seu. E aqui na vida de Davi a gente vê o mesmo padrão. Vamos para o verso 10. Deus dizendo, né, para Davi, preparei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado, e jamais os filhos da perversidade o afligirão, como no passado. Ou seja, Deus promete um lugar para o seu povo morar e morar em paz. Outra referência à aliança abraâmica, quando Deus diz que vai dar toda aquela terra de Canaã para a descendência de Abraão. E também uma referência à aliança mosaica. Lembra que na aliança mosaica, depois que Deus salva o seu povo do Egito, Deus diz, olha, vocês foram uma nação escolhida por mim, uma nação santa, sejam perfeitos. Pronto, está aqui o decálogo, né? Todos os 10 mandamentos e todas as outras leis. Leis cerimoniais, que apontavam para Cristo, leis civis, leis morais. Então a gente vê o quê? Por exemplo, uma continuidade entre a aliança davídica, a aliança de Abraão
e também a aliança mosaica. Abraão, terra, descendência, rei, reinado. Moisés, aliança mosaica, obediência. Vamos abrir lá em Deuteronômio. Só fazendo um parênteses, Deuteronômio é um grande resumo do que acontece em Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. E ele foca nas grandes obras de Deus. Então, em Deuteronômio capítulo 4, a gente lê, no verso 39 e 40, o seguinte. Vamos lá. 39 e 40. Por isso hoje, vocês saberão e refletirão em seu coração que só o Senhor é Deus, e em cima do céu e embaixo da terra não há nenhum outro Deus. Portanto, guardem os seus estatutos e os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com os seus filhos depois de vocês, e para que vocês prolonguem os seus dias na terra, que o Senhor, seu Deus, lhes está dando para todo sempre. Ou seja, a posse da terra, a vida plena, está linkada na aliança de Moisés, a fidelidade do povo. Vamos seguir aqui, capítulo 8 de Deuteronômio, para ver esse mesmo texto de forma até mais clara. O verso 1 diz: tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem. Opa, Deus falou multipliquem para Adão, falou para Noé, falou também para Abraão. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de você, Abraão. Agora vamos então ao versículo 19 e 20. Então o que Moisés está dizendo aqui? Tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos. Vamos lá. Verso 19 e 20. Se vocês se esquecerem do Senhor seu Deus e seguirem outros deuses, os servirem e os adorarem, eu lhes asseguro hoje que vocês certamente serão destruídos. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês, assim vocês também perecerão, porque não quiseram obedecer à voz do Senhor seu Deus. Ou seja, a gente vê essa condicionalidade da aliança mosaica, de obediência e continuar sendo abençoado. O povo havia sido resgatado pela graça de Deus, favor imerecido, do Egito e trazido até a entrada de Canaã. Mas para que ele continuasse vivendo ali em Canaã, ele tinha que ser um povo santo, um povo separado, um povo obediente. Que a gente sabe que não aconteceu, veio o exílio e eles foram destruídos, entre aspas, da mesma forma como eles destruíram aqueles povos. Vamos voltar aqui então para 2 Samuel, capítulo 7, verso 14, também confirma essa nossa afirmação, que diz, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu castigarei com varas de homens e com açoite de filhos dos homens. Ou seja, a aliança davídica é uma continuidade da aliança abraâmica, que é uma continuidade, quer dizer, é uma continuidade da aliança abraâmica e da aliança mosaica. Que a aliança mosaica, a gente viu na aula passada, é uma continuidade da aliança abraâmica. No verso 11, o que a gente lê? Deus ainda dizendo para Davi, né? Desde o dia em que mandei que houvessem juízes sobre o meu povo de Israel, eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe fez saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você. Olha que interessante. Davi olha para o seu palácio, olha para a tenda onde está a arca e diz, isso não está certo, Natan. Eu quero construir uma casa para Deus. Essa casa está escrita aqui em hebraico. Olha como ela está escrita aqui. B-I-T. Aí olha o que Deus diz lá no verso 11. Davi, você quis construir uma casa para mim? Tudo bem, eu gostei da sua postura, da sua atitude, é isso mesmo. Eu vou dar esse desejo do seu coração, mas quem vai fazer é seu filho. É o seguinte, agora estou invertendo. Eu vou construir uma casa para você. Olha aqui a palavra. Deus está brincando com a mesma palavra. Davi já tinha um palácio. E essa palavra, ela pode ser traduzida tanto como casa, como família, como dinastia. Aqui o que Deus está dizendo, e a gente vai ver isso no próximo verso, quando seus dias se completarem, você descansarem, então farei surgir depois de você o seu descendente que procederá de você e estabelecerei o seu reino. Deus está dizendo, Davi, você quer construir uma casa para mim? A arca da aliança? Esquece. Eu não preciso disso. Eu sempre vivi onde meu povo viveu. Entenda, no deserto. Mas é o seguinte, eu vou fazer para você uma dinastia. O seu descendente também terá um reino. Olha só, quantas bênçãos Deus está trazendo para Davi nessa aliança. Mas vamos seguir. Verso
8 a 17. Vamos ver o verso 12. Quando os seus dias se completarem, você descansar com seus pais, então farei surgir. Aqui, esse verso que a gente já leu, Deus deixa claro o seguinte: o descendente de Davi ocupará o seu trono. Isso é significativo. Lembrem do contexto desse capítulo de 2 Samuel. Saul queria que seu filho ocupasse o seu lugar. Ele olha então para Jonathan, que era muito melhor do que o próprio Saul, e acha que ele vai ocupar o seu lugar. Mas não, o que acontece? Deus escolhe Davi. Jonathan percebe isso, que Deus estava com Davi, e, portanto, acaba gostando de Davi, acaba ajudando Davi, livrando Davi da mão do próprio pai. Ele sabia que Deus estava com ele. Então, assim, essa é uma promessa muito importante aqui que Deus dá no verso 12 para Davi. Dado todas aquelas incertezas, guerra civil, instabilidades, problema de sucessão no Oriente Médio, naquela época, Deus está dizendo: olha, Davi, eu vou fazer uma dinastia com o seu nome. De você surgirão reis. Eu farei e estabelecerei o seu reino. O seu herdeiro construirá um templo para o meu nome. A gente vê no verso 13. Davi, você quer construir um templo para mim agora? Beleza, junta tudo, mas quem vai construir é o seu filho. Vou cumprir os desejos do seu coração. Olha quanta bênção Deus está dando para Davi. Está garantindo que ele não só terá uma descendência, mas que a sua descendência será real. Será parte da realeza, será parte da gestão de Deus para com seu povo. E que o seu filho, sim, construirá o templo. O que mais a gente vê aqui, ó, no verso 14? Vamos só ler de uma vez do 12 ao 14, para ficar mais claro. Quando os seus dias se completarem, você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu castigarei com varas de homens e com açoites de filhos dos homens. Aqui também é algo importante e grande. Quem era considerado filho de Deus? Israel, povo de Israel. Aqui Deus está dizendo que o herdeiro de Davi vai ter uma relação especial com Deus. O único lugar na Bíblia hebraica que isso aparece é aqui. Isso é muito importante. Pode parecer simples para a gente, que vive na época do Novo Testamento, no qual Jesus nos ensina a orar a Deus, chamando de Pai, Abba. A gente aprende isso lá no Novo Testamento. Mas naquele tempo, só Israel era o filho de Deus. Imagina um judeu lendo isso aqui e falando assim: nossa, Israel é o filho de Deus, é a sua possessão, é o seu povo santo escolhido. De repente, o herdeiro de Davi vai tratar o Deus dos exércitos, todo-poderoso, como pai, vai ser como filho. Então, essa é uma promessa muito importante e grande que Deus está dando para Davi, nessa aliança. Vamos seguir. Tem mais bênçãos. Capítulo 14 e 15. Vamos para o 15, que a gente já leu 14. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. O herdeiro de Davi também tem a promessa de que ele não será rejeitado como foi Saul. Ele vai ser castigado. Outro ponto importante, porque a gente sabe que Salomão se perdeu com tantas mulheres. Né? Quando a gente lê a biografia de Salomão, a gente vê que no final da sua vida, ele desobedeceu a Deus, ele se deixou levar por eventos idólatras, e Deus o castigou dividindo o reino. Logo depois que ele morre, o reino é dividido entre o norte, Israel, e o sul, Judá. Então a gente vê o seguinte, que Deus castiga aqueles que ele ama, mas ele ainda assim é misericordioso. Como a gente leu aqui. Mas a minha misericórdia não se afastará dele. Outra bênção, imagina Davi ouvindo tudo isso. Nossa, o meu descendente vai ser rei, vai construir o templo, se ele fizer alguma coisa errada, Deus vai perdoar, vai ter misericórdia, mas vai castigar. Então, são só bênçãos em cima de bênçãos para Davi. Vamos lembrar uma coisa, ó, o reinado de Davi durou mais ou menos uns 400 anos. É muito mais do que qualquer dinastia antiga tenha durado. Por exemplo, as dinastias de Faraó, Tutankhamon, ou qualquer outro, ou na Inglaterra, Tudors contra Stuarts, sempre havia uma transição, uma mudança de famílias no poder. Mas o reinado de Davi durou muito, muito tempo. Agora, a dinastia de Davi e seus descendentes reinariam para sempre. Mas aí você pode me perguntar, mas espera aí, o que houve quando eles estavam no Egito? Ah, isso é importante. Essa pergunta dominou o coração dos profetas. Mais para frente.
e ela cria o pano de fundo do Novo Testamento. Como a gente vai ver na próxima aula. Quando os profetas dizem que Deus mandará um rei, o seu reinado será eterno. Mas exatamente aqui, Davi ouvindo essas promessas de Deus, de que ele terá um descendente que sentará no seu trono e reinará para sempre, é muita bênção que Deus está dando para Davi aqui nessa aliança. Então, aqui um ponto importante que a gente tem que mencionar é o seguinte: a gente tem que interpretar a promessa, a profecia aqui de Deus com base na realidade, não o contrário. Ou seja, o Novo Testamento é um manual hermenêutico do Antigo Testamento, não o contrário. A gente não pode, por exemplo, pegar a realidade e sair procurando lá atrás qual é a profecia que se encaixa. Não, pensa no lugar de Davi. Davi estava lá, o resto da Bíblia não tinha acontecido, e ele sabia que o seu descendente iria vir reinar no seu lugar para sempre. O que o Novo Testamento fala sobre isso, né? Anos depois. Então a gente tem que interpretar como o Novo Testamento. Ele interpreta o Antigo Testamento. Isso é importante, é um princípio de hermenêutica para a gente interpretar a promessa de Deus com base na realidade que vem depois. Então é o seguinte, gente, a promessa de Deus aqui para Davi, para responder a pergunta, o que houve na época do exílio, essa promessa de Deus é uma tipologia, é uma sombra do que Deus vai fazer de uma vez por todas em Jesus Cristo. Jesus Cristo, como a gente leu em Mateus capítulo 1, verso 1, ele é descendente de Davi. Primeiro ponto que Mateus quer fazer para os judeus que vão ler ali o Evangelho de Mateus. Então, apesar dessa interrupção que houve quando Deus castiga o seu povo, como ele havia prometido, mas ele não vai afastar sua misericórdia, mas ele vai castigar. A gente percebe o quê? Que Deus vai, então, o quê? Trazer ele vai completar a promessa na vida de Cristo. Então, vamos ver agora o que a aliança davídica tem a ver com Jesus. Em Mateus 2, a gente lê que os reis magos, que eram pagãos, gentios, viram a estrela e vieram procurar Jesus. E o que eles disseram? Nós viemos para procurar o recém-nascido, rei dos judeus, e para adorá-lo. Ou seja, olha como isso é importante e isso está totalmente ligado à aliança de Deus com Davi, de que da sua descendência sairá um rei que reinará para sempre. E essa promessa de Deus é cumprida integralmente no Novo Testamento. Vamos ver mais. Em Lucas 1, vamos ler isso aqui. Lucas 1, verso 67. Lucas é caracterizado por capítulos muito longos, né? Verso 67. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se de sua santa aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão. Zacarias, cheio do Espírito Santo, coloca o nascimento de Cristo totalmente ligado à aliança que Deus faz com Davi e com Abraão. Olha como isso é relevante. Jesus Cristo é o cumprimento supremo da aliança de Deus com Abraão. Lá em Gênesis 12, 15, 17, 22, e depois com Davi, prometendo que de sua descendência Deus levantará um rei que reinará para sempre, que sentará no seu trono, lá em 2 Samuel 7, como a gente viu. Mas vamos ver mais. Continuidade daqui do que Zacarias está falando, né? Logo no capítulo 2 de Lucas, a gente lê o seguinte: Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova, de grande alegria, e será para todo o povo, e que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura.
E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Gente, é um grande acontecimento. Imagina, o nascimento de Cristo não só foi profetizado por Zacarias, cheio do Espírito Santo, mas depois, quando Jesus ali nasce, um anjo aparece, anjos aparecem para louvar a Deus por aquilo que está acontecendo e mostram aonde encontrar Jesus. Na manjedoura, esse é o sinal. Então, esse é um grande acontecimento que a gente conhece do Novo Testamento e que está totalmente ligado às alianças antigas, às promessas de Deus pelos seus profetas para o seu povo na antiguidade. Agora, olha que interessante o que a gente lê sobre Jesus e a aliança davídica, voltando para o capítulo 1. No capítulo 1, verso 26 a 33, olha o que a gente lê. Verso 26, quando um anjo anuncia a Maria. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Onde a gente já ouviu isso, gente? O seu nome será grande. Deus disse que ia fazer um nome grande de Abraão. Deus disse que ia dar um nome grande para Davi. Chamado Filho do Altíssimo. Deus disse que o filho de Davi seria chamado de filho também. Ele dará o trono de Davi. Onde a gente já ouviu isso? Na aliança de Davi. E Jesus cumpre a aliança de Davi, sem pecado. Ele cumpre o que os outros reis não conseguiram cumprir. Jesus vai sentar no trono de Davi para sempre. Ele é o grande cumprimento da aliança davídica que Deus prometeu para Davi, ali em 2 Samuel 7, como a gente acabou de olhar, verso por verso. Essa é, gente, a aliança davídica. Ela é o ápice da aliança de Deus no Antigo Testamento. Depois que Deus promete salvar a humanidade através do descendente de Eva, Deus salva Noé, que é um homem justo, no dilúvio. Deus, então, anos depois, escolhe Abraão pela sua eleição e graça, porque Abraão não havia feito nada, para que dele nações surgissem, que a sua descendência seja maior do que as estrelas no céu, e que dele sairiam reis. Depois Deus salva o seu povo, os descendentes diretos de Abraão, que estão lá no Egito escravizados. Aí o que acontece? Deus leva eles para Canaã, dá uma série de regras para eles cumprirem e viverem como um povo separado, não para viverem conforme aquele povo que eles vão encontrar na frente, mas para viverem de forma diferente. Aí o que acontece depois de um tempo? Deus levanta o seu primeiro rei. E através de Davi, Deus decide: é através de você, um homem segundo o meu coração, que eu vou estabelecer essa aliança perpétua com você e a sua descendência, a sua casa. Davi quis construir uma casa para Deus e Deus disse: não, eu vou construir uma dinastia, eu vou construir um reinado para você. A gente vê que Jesus vai sentar no trono de Davi. Ele é o cumprimento de todas essas alianças, como a gente vai ver nas próximas 2 aulas. Mas aqui, na aliança de Davi, a gente vê o que Deus prometeu para Davi. Deus prometeu milhões de coisas para Davi. Bênçãos, muitas coisas para Davi. Algumas se concretizaram logo na vida do filho de Davi, Salomão. Outras se concretizaram depois. E todas elas se concretizaram, finalmente, através de Cristo. Então essa é, gente, a aliança de Davi, o ápice da aliança de Deus no Antigo Testamento. Quando todas essas promessas chegam elas se tornam completas. Tudo aquilo que Deus havia prometido para Abraão, descendência, nasceres do céu, terra de Canaã, reis surgirão de você,
aqui na pessoa de Davi, Deus simplesmente confirma a sua aliança de graça, linkando a aliança de Davi com a aliança de Abraão, a aliança mosaica, e diz, olha, eu vou fazer a sua descendência um reino para sempre. E a gente sabe, olhando um pouquinho para frente, que não deixa dessa aula, que Cristo vai sentar no trono de Davi e vai cumprir integralmente essa aliança que Deus faz então com Davi, aqui em 2 Samuel 7. Então, gente, essa é a aliança de Davi. Na próxima aula nós vamos ver o que os profetas, quando o povo estava ali, em vez de ser mandado para o exílio, por desobedecer a Deus, depois de tantos recados e tantas oportunidades, os profetas já não aguentam mais falar, mas aí Deus manda o recado, que ele vai levantar um rei novo, que ele vai escrever no coração do seu povo futuro a sua lei, no coração de carne, e não em tábuas de pedra, e que levantará um rei, que reinará sobre Israel. Então, antes da gente chegar no cumprimento e na nova aliança de Jesus no Novo Testamento, a gente ainda vai ver na próxima aula o que aconteceu justamente nesse intervalo entre Davi e os seus descendentes obedecerem a Deus e permanecerem no poder, não obedecerem e serem mandados para o exílio, e o que Deus vem e diz, olha, eu vou mandar alguém para restaurar o trono de Davi. Então, gente, essa aliança de Davi, ela é o ápice de todas as alianças redentoras de Deus no Antigo Testamento, quando Deus finalmente reina junto com o seu povo, na terra que ele havia prometido, com o povo que ele havia prometido, com o rei que ele havia prometido. E a gente vai ver que o ápice da obra redentora de Deus não é aqui em Davi. Davi é o ápice da obra de Deus no Antigo Testamento. O ápice, a completude da obra redentora de Deus acontece no Novo Testamento, em Cristo, que cumpre todas as outras alianças e recebe, o mais importante aqui, o trono de Davi. Jesus está hoje assentado à direita de Deus Pai e governa sobre tudo, sobre todos, sobre principados, potestades, como a gente lê no Novo Testamento. Então é isso, gente. Até a próxima aula. Deus abençoe a todos. Vamos terminar com uma oração, né? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Pai, pela tua obra redentora que começou na eternidade. Te louvamos, ó Pai, pela forma como o Senhor nos mostrou o teu amor e o teu cuidado ao longo da história do teu povo de Israel, até a vinda de Jesus, que foi o ápice da tua obra redentora para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós te louvamos, ó Pai, pelo estudo de hoje, da tua aliança com Davi, porque Davi é um homem segundo o teu coração e o Senhor prometeu um reino, descendentes de Davi que reinariam para sempre, e a gente entende hoje, nós que estamos no lado da frente dessa história, podemos perceber que Cristo é o cumprimento desta aliança, deste reinado eterno. Nós te louvamos por isso, por essa lição. Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Gente, bom dia para vocês.